Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para mais um vídeo dessa nossa hashtag Sinais de Apocalipse. Tem vários vídeos aqui. E me chamou a atenção duas coisas. Aliás, três coisas. A primeira delas é um recente acordo entre Israel e os Emirados Árabes, um acordo chamado Livre Comércio, né? Parece que não tem nada a ver isso aí, né? Mas existe uma profecia bíblica de que antes da chegada do anticristo haverá uma falsa sensação de paz, né? Haverá essa sensação de paz. Outro fato que me chamou a atenção foi uma recente reunião que envolveu o presidente da Rússia, né? O presidente do Irã e o primeiro-ministro, né, o representante da China. Eles foram lá falar sobre guerra. E interessante, né, que, veja bem, Rússia, Turquia, China e Índia, para quem está bem ligado na Bíblia, são, biblicamente falando, teologicamente falando, os chamados grupos ou países que estão num grupo chamado Gog e Magog, que na Bíblia representa os inimigos do povo de Deus. A China é declaradamente inimiga do povo de Deus porque ela destrói a igreja, ela expulsa cristão, isso todo mundo sabe, né? É, veja bem, há uma profecia no livro do profeta Ezequiel, que é e que também tem uma referência no livro de Apocalipse, em que os inimigos irão liderar um exército para atacar Israel no governo do anticristo. Essa profecia afirma que no final dos tempos esses inimigos iriam se reunir para lutar contra o povo de Deus. Então vamos ver lá no livro de Ezequiel 38, 15 e 16, está escrito assim: Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, com uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo por meio de você, diante dos olhos delas. Veja bem, profecia de Ezequiel. Agora vamos em Apocalipse, também é falado sobre esse agrupamento de nações chamado Gog e Magog. Olha, vem Apocalipse 20, 7 e 9. Veja bem, quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para uma batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Observa isso, né? Duas profecias correlatas, dando um mesmo sentido de que haverá uma reunião de nações mundiais contra o povo de Deus, contra Israel. Então, quando a gente vê esses movimentos, né, a gente tem que ficar atento, porque isso significa sinais. E Jesus não falou nem o dia e nem a hora que ele iria voltar, que haveria a volta dele. Porém, os sinais estão indicando que essa volta está próxima. É isso que eu quero que chamar a sua atenção. Então, você tem que manter a tua casa em ordem, porque se Jesus voltar, você tem que estar preparado. E para finalizar esse vídeo, me chamou a atenção uma outra coisa, né? Logo aí, um pouquinho antes do que a gente chama de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo 5783 bíblico, que começa, né, ao pôr do sol do dia 25 de setembro, que é exatamente hoje, agora são 10h36, e vai encerrar no dia 27 de setembro de 2023, né? Então veja bem, olha o que aconteceu que também me chamou bastante atenção. Vocês sabem, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre isso, que existe
uma previsão e um grupo lá em Israel que está buscando fazer o terceiro templo, né? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, tem vídeo disso aqui. E agora, me chamou bastante atenção porque saiu uma matéria, né, nessa semana, numa publicação de Israel, onde um grupo de rabinos, né, que estão voltados, focados em construir o terceiro templo, chamado Instituto do Terceiro Templo, veja bem, porque isso também cumpre uma profecia, é, foram até os Estados Unidos e buscaram, né, ovelhas, vacas, né, vacas vermelhas, novilhas vermelhas, que estarão sendo enviadas a Israel. Essa notícia é dessa semana, hein? Tá? Para que elas sejam preparadas para que esses Kohanim, né, que são os sacerdotes, possam iniciar o seu trabalho em um futuro templo. Esse gado que foi adquirido vai ser transportado para uma localidade israelita chamada Haifa, onde ficará em quarentena por 7 dias, tá? Para que depois elas sejam alimentadas e cuidadas nos locais, para depois serem abatidas e transformadas em cinzas a partir do terceiro ano. Interessante, né? Essas novilhas estão sendo procuradas por aí. E existe uma organização israelita chamada Boné Israel, que envolve judeus e cristãos, e essas novilhas foram encontradas com um fazendeiro no Texas, nos Estados Unidos, que também faz parte dessa organização. Ele criou o gado e criou essas novilhas, chamada novilha perfeita, né? Vermelha. Então, os oficiais desse Instituto do Templo, eu tenho um vídeo sobre isso aqui, né? Existe um lá chamado Rabi Shanan, Rabi Tzaki Mamo, Rabi Israel Ariel e Rabi Azari Ariel. Eles estão preparando essa cerimônia, né, para que essas novilhas vermelhas sem nenhum defeito possam ser usadas para esse processo de construção do terceiro templo. Então, a novilha vermelha é uma chave espiritual, né? A novilha vermelha é mencionada pela primeira vez no livro de Números 19:3, quando Deus diz a Moisés e Arão assim: eis que esta é a lei ritual que Deus ordenou, instrua o povo de Israel a trazer-me uma vaca vermelha sem defeito, no qual não haverá nenhum defeito, e sobre o qual foi posto o jugo. E aí o Antigo Testamento continua explicando que essa novilha processada e queimada e suas cinzas misturadas em água santificada, porque aqueles que se tornassem impuros por tocarem um cadáver humano seriam purificados por ter água misturada com as cinzas borrifada sobre eles 2 vezes. Uma vez 3 dias depois de entrar em contato com o cadáver e uma segunda vez 7 dias após o contato. Então a Torá relata que uma novilha vermelha foi trazida a Elazar, o sacerdote, filho de Arão, e foi processada por suas cinzas para o ritual. Então, de acordo com o Antigo Testamento, essas cinzas foram usadas desde aquele momento até o final do primeiro templo. Durante o período do segundo templo, que Israel teve um primeiro templo, foi destruído, depois teve um segundo templo, foi destruído também, e agora eles estão preparando para construir o terceiro templo. Outras 5 a 7 novilhas foram queimadas por suas cinzas, né? Há os escritos, né, no Talmud judaico, na Torá, que chama de leis da novilha vermelha, que é a próxima novilha vermelha, liga aí, seria trazida para o templo para a chegada do Messias judaico, sabe? Que para nós cristãos é Jesus na sua segunda vida. Então veja bem, nos tempos modernos, né? Nós já estamos aí em 2022, 2023, esses sacerdotes, né, estão reorganizando tudo para a construção do terceiro templo, né? E esse terceiro templo
se nós olharmos para a questão de Apocalipse, é exatamente o lugar aonde o anticristo vai profanar o terceiro templo. E aí, né, acontece todas aquelas coisas que vocês já sabem que é o final dos tempos. Então a gente tem que ficar ligado, né, observar os movimentos. Esse movimento já vem acontecendo há algum tempo. Eles já prepararam as vestimentas sacerdotais, já prepararam, né, o candelabro, uma série de acessórios e ornamentos do templo já estão preparados. Então eu passei hoje para deixar esse vídeo com essas três questões, né? Nós estamos exatamente no dia 25 de setembro de 2022. Estamos encerrando, né, o ciclo Shemitah, que aconteceram tantas coisas no mundo, guerra, mudança geoeconômica, mudança geopolítica, né? Dentre elas aí a morte da rainha da Inglaterra, que muda todo o cenário do Reino Unido, muda o cenário mundial, reuniões aí entre nações, rumores de guerra, aconteceram tempestades e aconteceram terremotos e tanta coisa aconteceu. A China avisando que quer tomar Taiwan de volta, a Rússia querendo tomar um pedaço, já tomou um pedaço, quer tomar mais pedaço da Ucrânia, outros países por ali também tentando alguma coisa. Então, nós tivemos aí um cenário que cumpriu realmente aquele vídeo que eu fiz no dia 7 de setembro de 2022, que está aqui no canal, basta você acessar quando eu falo do ciclo Shemitah. Amém? Que Deus te abençoe e fique ligado como estamos vivendo. Jesus falou assim, será como nos dias de Noé. Noé, eu sempre repito aqui nos vídeos, foi um homem de Deus capaz de perceber os sinais de Deus e estar preparado, porque no dia que a porta fechou, né, choveu sobre a terra e a terra foi destruída, ele e a sua família foram salvas. Então, que você salve a sua vida e a sua casa, honrando e adorando ao único que é digno de ser adorado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus Todo-Poderoso. Amém? Deus te abençoe. Excelente ano de 5.783 do calendário bíblico para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos. Amém.